São Domingos de Benfica, eu gostei muito da experiência. Era um sítio muito acolhedor mas foi maravilhoso e obrigado também por terem vindo hoje. Obrigado. Eu quero agradecer, como nós podemos perceber nas palavras do Nuno, é a segunda vez que estamos a recebê-lo para conversar e deixem-me dizer, o facto de pela segunda vez estar connosco para nós continua a ser o mesmo privilégio da primeira vez. E deixem-me só começar já por dizer uma coisa que é curiosa e que é verdadeira e que tem a ver com a história desta comunidade. Aliás, até para aqueles que estão a vir pela primeira vez, só dar um contexto rápido. A igreja onde estão tem 85 anos, segundo a Igreja Batista de Lisboa, tem 85 anos, e recebeu, digamos assim, em janeiro passado, uma igreja que vinha de outro lugar, um lugar que eu não tinha visitado há 3 anos, vai fazer 3 anos agora, que era lá em São Domingos de Benfica. Então, esta igreja é um conjunto de 2 igrejas diferentes que passaram a ser uma única. E então temos um encontro entre a tradição da Igreja Batista de Lisboa, que está na Larga há 25 anos, para também hoje ver tudo daquele grupo que vinha de São Domingos de Benfica, que era mais pequeno. Uma das coisas que aconteceu, e a prova de que Deus usa as pessoas que confessam fé nele e as outras também, é que Deus já usou o Nuno Marco para o crescimento desta igreja. E eu vou dar factos, na verdade, não é do desejo, já usou. E deixem-me dizer, há 3 anos nós fizemos esse convite para estar connosco, lá em São Domingos de Benfica. Ele dizer que me dou a simpatia, porque era mesmo claustrofóbico. Foi a maior enchente naquela altura que tínhamos tido. Eu sabia que É impossível sair de lá, porque os dois andam na escada e mas isso só prova como tu és um ótimo anfitrião e como vocês são tão hospitaleiros, porque apesar de estarmos muito perto do centro da Terra, eu senti muito bem e nada de claustrofobia, foi um ambiente maravilhoso. Mas isto para dizer que nessa altura já foi uma das coisas que eu estava a querer dizer ao Nuno, se bem que ao mesmo tempo é uma espécie de ilustração, é que sempre que nós queremos encher um bocadinho mais a igreja, é de facto chamar o Nuno Marco. As pessoas não vão à igreja para ouvir falar sobre Deus, mas com o Nuno Marco se calhar mais hipótese que não. E portanto sejam bem-vindas. Esta é a maneira que nós arranjamos para vocês estarem cá, para chamar o Nuno Marco. Mas eu ia dizer que eu não consigo, porque há 3 anos, houve um casal há muito pouco tempo, que nos visitou pela primeira vez para ir ouvir o Nuno Marco. Não para eu ir ouvir o Evangelho a ser pregado, mas tinham ouvido falar que o Nuno Marco e a igreja. E graças ao Nuno Marco, estas pessoas hoje fazem parte da igreja. Portanto, o Nuno Marco é missionário, ele não sabe. Pedro, a Sofia não está ainda. Mas quando a Sofia chegar, eu vou. Mas já está rápido, eu sei que tu gostas que. Eu já soube de histórias de pessoas que se juntaram por causa de terem ido a eventos ligados ao Homem que Mordeu o Cão, ao Apartamento do Cão, ou por ouvirem na rádio, por havia pessoas que no tempo da Caderneta de Cromos formaram grupos e que iam a jantares e desses jantares depois acabaram por surgir casamentos. Agora, isto é uma coisa. Aliás, este lado é novíssimo. Não queria guardar pelo tempo de perguntas e respostas. Acho que tinha esse privilégio. No fundo, acaba por ser um missionário e por causa da minha presença aqui. Gostava de perceber até que ponto é que ele se revê ou se poderia ver no futuro no papel inverso, de evangelizado e não. Deixa-me só dizer isso. É isto para a Gabriela. Foi a última pergunta. Eu tinha a primeira. Logo a abrir, uma difícil. Eu da outra vez, quando o Tiago me convidou para o outro encontro, acho que nós falámos sobre isso, sobre a minha relação com a fé e com a religião. E o que eu disse, neste momento, a minha relação com a igreja, com a fé, é-me conveniente porque, de certa forma, é cómica. Ou seja, vou explicar. Eu não sou. Eu não posso dizer que sou ateu. Há algo em mim que acredita em qualquer coisa, digamos assim. A
cartoons meus. É um Deus que é incrivelmente parecido com o Panoramix. É uma mistura entre o Panoramix e o Gandalf. E eu assumidamente desenho Deus assim, só para dizer, pá, não ver o quão básico eu sou. Eu tenho barbas enormes até aos pés. Mas é uma figura que, agora olhando para este meu Deus e para este meu universo, é uma figura pela qual eu tenho alguma simpatia, é uma figura que tenho usado para humor, no sentido, por exemplo, de dizer que eu acredito na realidade de Deus conforme convém, ou seja, se as coisas, isto é um excerto, basicamente eu fazia isto no espetáculo que eu fiz, Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, no espetáculo que fiz com o Miguel Araújo, que fiz pelo país, havia uma secção sobre a minha relação com Deus. E eu dizia, vergastando-me a mim próprio, que a minha relação com Deus era estranha, porque quando as coisas me corriam mal, quando as coisas me correm mal, eu preciso arranjar um bode expiatório. E então virava-me para cima e dizia, porquê? E depois daí também a refletir, quando o meu filho nasceu, e ele nasceu com saúde, e tudo correu bem, eu não me lembrei de lhe agradecer naquela altura. Portanto, eu percebia que usava como bode expiatório quando estava uma topada com o dedo grande nos pés da cama de manhã. Porquê? Portanto, neste momento é esta a minha relação com Deus. Eu tenho simpatia por este Deus, tenho assim uma espécie desta relação bem conturbada, mas ao mesmo tempo de simpatia, mas ainda é um Deus que se calhar eu fabriquei. Não estou a dizer que agora sou o fundador do marcolismo, da igreja marcolista, mas respondendo à tua pergunta, não sei, pode acontecer um dia, eu sei lá, não faço ideia. Pode acontecer um dia em que finalmente eu digo, chega de me lembrar só quando dou tomadas com o dedo grande na cama, ou quando as coisas me correm mal, ou quando um carro passa. É ridículo, um carro passa e enche-me de água e de lama, e eu vim para cima, porquê? Eu devia dizer ao tipo que me mandou com a lama para cima, bonito. Eu estou a usar uma linguagem muito respeitosa. Deixa-me pegar nisto, pelo menos vou falar por mim quando digo isto, enquanto cristão, eu estou a tentar fazer um tipo de batota que Deus nos permite, que é, de facto, desde que nos visitaste lá há 3 anos, que eu oro por ti e oro pela tua confissão. Portanto, eu estou a tentar tudo o que é possível. E eu costumo dizer isto às pessoas que me creem. É sincero da minha parte, de facto, quando nós acreditamos que Deus é o mais importante, nós queremos o mais importante para as pessoas que amamos, de facto. E, portanto, pelo menos a nossa batota já está a ser feita. Mas deixem-me só pegar numa questão que tem a ver com o casamento de cromos, com o livro, que ainda hoje provavelmente continua a vender bem, porque foi um fenómeno. O livro ainda hoje aparecem pessoas com o livro, com edições novas do livro para assinar. Eu tenho sempre a ideia que as pessoas todas que o queriam comprar já o teriam comprado naquela altura. Mas penso que é capaz de estar em saldo também. Mas sim, e o facto de termos feito um remake da rubrica da M80, dos cromos M80, que vai buscar os mesmos textos, mas acaba por seguir às vezes outros caminhos. Este imaginário dos anos 80 que está muito dentro das pessoas, esta ideia da nostalgia, talvez porque estamos em crise, talvez porque para muita gente a realidade está demasiado cinzenta, o que é meio preocupante, porque há muita gente que me fala da caderneta de cromos como uma espécie de máquina do tempo para um tempo onde elas querem voltar. E o que eu ando sempre a dizer às pessoas é esta rubrica não é saudosista, eu não quero voltar para aquele tempo, eu não quero voltar a levar cautos dos meus colegas mais velhos, eu gosto do presente, quero ver o meu filho crescer e de maneira nenhuma que me identifique com quem diz aqueles tempos é que eram, vamos voltar para lá. Não. São lugares interessantes para visitar. Se tivéssemos uma máquina do tempo, podíamos ir lá, como quem vai a Sintra, é um passeio bonito, mas depois voltamos para o nosso tempo. É isso, mas ainda há muita gente a olhar-se para a caderneta de cromos. Sabes que há um texto do Velho Testamento, quando o povo de Israel sai do Egito, e
eu às vezes sinto-me um dealer, parece que estou a dar uma... Não é essa a minha intenção, eu só quero fazer uma boa comédia nostálgica. E não é só comédia, há muito na caderneta de cromos que é quase uma formação enciclopédia. Eu gostava de juntar, como já disse, eu gostava de juntar os pedaços todos da minha infância e juventude e aquilo que me formou e que formou as pessoas da minha idade, as pessoas na casa de 30, 40 e tal anos. E esse foi o meu objetivo. E o que eu vejo, ou o que eu via mais quando a caderneta estava no auge, agora os cromos é uma rádio mais pequena, é outra dimensão, mas é muito essa ideia quase de droga, tipo, eu para mim vou uma viagem inteira a ouvir-te falar dos anos 80 e põe os podcasts todos e eu quero voltar para lá, eu não quero estar aqui, e eu penso, alguém não queria, não era bem esta a ideia, mas por um lado eu compreendo, de certa maneira, a realidade é muito dramática para muita gente hoje em dia, neste país. Não é que aquela fosse melhor, mas só que naquela éramos miúdos e não tínhamos consciência. Isso é que a parte inquietante disso, é que as pessoas não estão a suspirar por um tempo melhor, se calhar. Estão a suspirar pela infância e por não terem responsabilidades e por voltarem a brincar só. E isso, mantermos um lado infantil vivo, eu acho que é uma coisa sempre interessante de fazer, mas está ali na finalinha de dar seriamente para o todo. E é isso que eu tento explicar às pessoas. Há muita coisa no presente e no futuro para que vale a pena olhar. E não vale a pena estarmos a pensar, vamos voltar lá para trás, não é possível. Olha, como é que é acordar todos os dias sendo tão bem disposto? Isso é uma piada. Se começámos isto, eu tinha dito que tanto a Adelaide como o Tiago, como a Manuel, como a Tânia, todos eles já me entrevistaram. E uma das coisas que eu admirei mais neles foi nunca terem feito a pergunta: como é que é acordar todos os dias tão bem disposto? Porque toda a gente me faz essa maldita pergunta. E o que eu respondo a essas pessoas é: não é porque eu acordo incrivelmente mal disposto. Aquilo que vocês ouvem é uma ilusão, é só isso. Não é bem, é uma coisa mais bonita do que isso e mais mágica do que isso. Basicamente, quando se abre o microfone, o gosto que eu tenho em ter a profissão que tenho faz com que eu acorde, mesmo que depois às 11 eu venha outra vez abaixo. Mas é uma coisa que me dá muita adrenalina, a rádio, gosto muito mesmo. E por isso, assim que há um microfone, Bom, mas então voltando à questão do engraçadismo, que é a introdução que a Karina fez à nossa conversa, é esta tese hoje Pereira acerca de termos demasiado engraçadismo em Portugal. Afinal de contas, de facto, com tanta gente que tem aparecido nos últimos anos mais ligados à comédia, etc., e até com o aparente sucesso que os humoristas estão a ter em ambientes, em áreas que até não seriam normalmente aquelas porque eles seriam utilizados, como o daytime, tudo isso na televisão, temos ou não temos um excesso deste tipo de engraçadismo aqui em Portugal? eu tenho ideia que já tivemos mais, apesar de tudo. Eu acho que o engraçadismo é uma coisa. Nós tivemos muito tempo com um déficit tremendo de comédia e de humor em Portugal. Nós tivemos durante anos e anos com o país dividido em duas situações. Havia o Herman e havia a revista portuguesa, os Perdidos de Lisboa, esse humor assim mais popular. E não havia mais nada. É muito triste pensar nisso nesses tempos, mas de facto havia muito pouca escolha. O Herman vinha com as influências todas dos Monty Python e com um tipo de humor que não tinha sido nunca feito em Portugal. E por isso abriu as portas, mas como nós somos um país pequeno e se calhar não temos muitas ambições, durante muito tempo nós achámos, por nós chega. Nós olhávamos para fora, se olharmos para o humor inglês dos anos 70 e 80, há milhões de coisas a acontecer. Mas nós, sendo um país pequeno, nem questionávamos grande coisa. Achávamos, pronto, é assim que está. Temos o Herman de um lado a fazer um humor mais moderno, mais atual, mais internacional, e depois temos a boa velha revista portuguesa e está feito. E basicamente, quando se está tanto tempo a viver nessa situação e quando de repente é inventado um programa que é o Levanta-te e Ri da SIC, que era inspirado num programa inglês chamado Stand-Up Show, só que lembro perfeitamente na altura na SIC eles estarem com muito medo
de assumir que isto é um programa de stand-up, porque ninguém sabia o que era o stand-up. É uma das artes cómicas mais antigas da história. Se vocês forem pesquisar por stand-up, há stand-up nos anos 50 na América. E portanto, é mais para trás, sei lá, os bobos, na idade dessa, já faziam, algumas pessoas já faziam uma peça de stand-up. Mas, basicamente, na altura, achou-se que era muito arriscado criar um programa de stand-up em Portugal, não havendo tradições disso. O mais próximo que haveria era o Raul Solnado, se calhar, quando fez os monólogos dele, e aí da guerra, etc. E então, eu lembro perfeitamente que o conceito da SIC dizia: não, nós vamos entender isto como um programa de anedotas. Anedotas, as pessoas percebem que é, e lá pelo meio vamos metendo outras coisas. E foi assim que, pelo meio das anedotas, se vocês reencontrarem alguns dos episódios iniciais do Planta TV, vão encontrar pessoas a contar anedotas, sendo que o mais famoso deles é o Fernando Rocha, vão perceber que lá pelo meio foi o Sandro Nogueira, foi o Sandro Ricardo Araújo Pereira, o Zé Diogo Quintela, a fazer algo diferente de anedotas, a escrever o seu próprio humor, a escrever as suas próprias histórias, e foi isso que depois, num país em que não havia nada, começou a crescer de uma forma desmesurada. Esse boom que aconteceu para aí entre 2000 e 2003 foi uma explosão inacreditável. E nessa altura eu achava que sim, eu temia que o país ficasse afundado em comédia e não necessariamente toda boa, porque de repente, com a popularidade do Planta TV e com o êxito dos bons cómicos que apareceram nessa altura, como o Ricardo e o Bruno, basicamente o que aconteceu foi que muita gente achou: eu também consigo fazer aquilo. E então havia semanas e semanas de Planta TV com pessoas que claramente não estavam minimamente preparadas para aquilo. E de repente a comédia começou a ficar na moda. Começou a haver stand-up em todo lado. Em todo lado descontava stand-up. Eu não sei como é que neste palco não descontou stand-up também. Mas nessa, e depois, se vocês virem bem, ainda há sequelas desse tempo. Eu acho que hoje em dia, tanto o tempo encarrega-se de fazer uma seleção. Muitas das pessoas que apareceram a achar que sabiam fazer elas próprias também, muitas delas conheceram: essa é para mim, vou retirar. E hoje em dia eu acho que há menos, mas mesmo assim ainda há sequelas dessa explosão de podemos chamar de engraçadismo em várias coisas, como os anúncios. Os anúncios de rádio são, na sua maior parte, insuportáveis, porque querem desesperadamente ter piada. É sempre anúncios em que é tipo: sempre neste tom. E eu defendo sempre que a comédia é uma maneira maravilhosa de passar ideias sérias. Mais até do que se calhar fazer uma palestra ou uma coisa. Eu lembro sempre o exemplo do Doctor Strangelove, do Stanley Kubrick, que me disse mais enquanto jovem, quando vi o filme sobre a guerra e as estupidez da guerra, do que se calhar aparecer um senhor no palanque a dizer: ora, é a guerra, é muito má, porque eu acho que a comédia pode de facto ajudar a fazer com que as ideias cheguem às pessoas. Mas eu acho que se exagerou um bocadinho, sim. De repente parecia que a solução de tudo estava no humor. E há mais do que isso, já agora, desculpa, que há muita gente que vai, por exemplo, ao meu Facebook dizer-me: tu, enquanto humorista, devias fazer isto e devias fazer aquilo, como se os humoristas fossem os salvadores. É muito triste pensar que chegamos a um ponto em que são os palhaços que têm que saltar isto. Nós podemos apontar as coisas, podemos usar com elas, mas de repente as pessoas põem uma carga, e peço desculpa por dizer, mas é uma carga quase messiânica no humorista. Tipo, és tu que tens de salvar isso. Eu, não. Há um filme interessante do Barry Levinson, com o Robin Williams, que é o Man of the Year, e de repente há um humorista que chega a presidente dos Estados Unidos. E de facto eu acho que de repente aparecem pessoas a impor nos humoristas uma urgência de salvarem o país. E o que eu digo, muitas vezes iludido das pessoas, é: não, o que o humorista tem que fazer primeiro é fazer rir. É isso que está descrito na nossa profissão. Mas é isso. Estavas a falar no fenómeno, é improvável que convidemos o Fernando Rocha a competição na Chega. É possível. Mas uma das coisas que... Mas o Fernando Rocha está a sentar-se bem em lugares em alguns sítios. Está fora. Sabes que o Fernando Rocha, só rapidamente, para mim,
uma das melhores piadas do Fernando Costa, eu assumi ele a fazer isto, não tinha palavras sequer. E eu achei, este tipo, se tivesse seguido por outro caminho, se calhar tinha conseguido fazer coisas notáveis. Foi um dia, um espetáculo que eu fui apresentar no média para uma associação de sexo, acho que era para a capa, ou que era fazer um show de stand-up, e o Fernando Rocha começou o seu número, chegando ao palco, sentando-se no banco alto que lá estava, e ficou só parado sem dizer nada. Imenso tempo. Até começar a criar desconforto no público. O público começou a ver e ele parado a olhar para as pessoas imenso tempo. Eu imaginei o tempo que ele aguentou aquilo. E eu pensei, ele não está a queixar. E ele de repente disse uma coisa que eu achei maravilhosa. O que é que foi? Vocês quando chegam ao vosso local de trabalho também começam logo a trabalhar? Isso vai ser bastante. Sim, mas uma das questões, aliás, eu acho que eventualmente hoje, quando o fenómeno se torna tão popular e também terá disputado esta crítica a Pacheco Pereira do tal fenómeno do engraçadismo, mas se calhar é uma relação ainda não muito bem resolvida que nós temos com o humor. Olha, e já há 3 anos, quando estivemos juntos também, falámos um pouco acerca disso. Uma das frases, e que eu conheço, às vezes até eu uso, eu próprio uso com as minhas crianças, não é? Que às vezes nós dizemos em Portugal, existe aquela frase, não se brinca com coisas sérias. Agora, mas é claro que, por um lado, o humor tens de brincar com coisas sérias, porque se não brincares, nada é sério nem nada é. Mas para ti, enquanto alguém que vive do trabalho de fazer rir, como é que se estabelecem os caminhos por onde tu vais? Sobre o que é que tu achas que quero brincar com isto? Isto claramente quero fazer piada sobre isto. Isso é muito consciente ou não? Ou como é que acontece para ti? Nesta altura já é uma coisa, como é o meu trabalho, como tenho que fazer piadas sobre isso, qualquer coisa, é uma coisa que já surge de uma maneira muito natural, se calhar nem penso assim tanto nisso, mas eu acho que todos nós trabalhamos nesta área, acima de tudo a prioridade é a descoberta de uma boa piada e de algo que faça rir. Eu acho que à partida, eu digo sempre isto, nós partimos para a comédia com uma lista de temas tabu, com uma lista de ok, não vou falar disto, nem disto, nem disto, nem disto, nem disto. Eu acho que isso é uma maneira errada de entrar neste mundo. Eu acho que à partida talvez se possa fazer humor com tudo ou quase tudo. E pá, também depois há questões de consenso, de contexto, que têm que ser tidas em conta. Mas eu acho que à partida a busca deve ser pela piada e não tanto pelo tema. Eu no meu caso depois há cada humorista lida com o seu universo e com os seus temas. Eu gosto muito de, embora acho que tem relação ao humor temporal, ao humor do momento e do que se passa hoje em dia, criticar o que se passa hoje em dia, eu gosto muito do humor que pode ser válido daqui a 50, 100 anos. As nossas pequenas coisas de humanos, os nossos defeitos, que já eram assim na pré-história e serão assim quando, e reparem o clichê, quando tivermos antenas na cabeça. Eu já vi isso aí acontecer no ano 2000. Nem naves, nem antenas, nem nada. Mas eu gosto muito de ir para essas coisas particulares do ser humano, escolhendo-me a mim um bocado como cobaia. E quando as pessoas dizem, faz um humor egocêntrico, é sempre tudo. Não, eu sou a pessoa que eu conheço melhor e eu espero que com as coisas que acontecem a mim e com as pancadas que eu dou em mim próprio, que o resto das pessoas se revejam, não é aqui uma ecotribo em que eu me exponho só porque adoro ouvir-me a humilhar a mim próprio. E o resto não sei. Mas é isso. É o que tinhas. Se escolha dos temas, sim, já. Sim. E por exemplo, foste pai há 4 anos? Sim. Há 5 anos. Esta parece que é uma pergunta um bocado clichê, mas quando tornaste pai, ganhaste algum tipo de sensibilidade que te tenha alterado o modo de pensar e de trabalhar com tudo isto? Eu acho que os primeiros tempos nós ficamos muito lamechas quando nasce uma criança, mas curiosamente eu comecei a olhar para a comédia nisso também, nessa minha nova condição de pai. Fazer comédia é aquilo que eu gosto e sei fazer e quero continuar a fazer, e portanto, apesar de eu estar encantado e sabe,
sobre ser pai, ao ponto em que muitos ouvintes diziam: já não se pode ouvir! Para de falar disso! A malta que não é pai, que não se vê nisso, estás a contar, não saber o que é isso. Mas acho que fiquei de algum lado ele ficou mais sensível, mas continuo a gostar muito de ver o South Park e adoraria às vezes ter alguma coragem para fazer um humor mais. Eu acho que há muita gente que faz humor politicamente incorreto em Portugal. Alguns eu acho que são muito bons, como o Bruno Nogueira. Não vou falar dos que eu acho maus, porque é um bocado deselegante. Mas eu acho que criou-se muito a ideia que, em vez de ir primeiro à piada, devias pensar primeiro no alvo da piada, no alvo mais fraco da piada, e depois fazer olha aquilo, quero ser. E portanto eu não vou por aí, mas o humor politicamente incorreto pode ser muito rico e pode tocar em temas muito interessantes e pode mudar consciências. Eu acho que ao longo das temporadas todas do South Park há temas muito interessantes em que eles tocam, eles disparam em todas as direções, mas não é bem a minha cena. E acho que se eu tentasse fazer iria soar meio falso. Eu vejo mais no absurdo do dia a dia, nas pequenas coisas absurdas do dia a dia. E não é porque não tenho coragem de falar das outras, simplesmente foi para aqui que eu fui. Basicamente comecei a olhar para aqui, comecei a olhar para as nossas mini misérias, que muitas vezes as pessoas querem esconder e que eu escolho e isso interessa muito. Mas pensando nisso, nas piadas inconvenientes ou em piadas que tu não preferes não fazer, há piadas das quais podem se arrepender? Só me arrependo das piadas quando elas não tiveram graça. Não me arrependo de nenhuma que tenha deixado uma sala inteira a rir ou que mesmo que eu tenha ofendido. Não, assim, aquele momento assim, depois do riso ter parado, tu foste para o camarim e pensaste assim, não. Uma pessoa fica humorista, quando uma piada resulta e quando uma sala inteira a rir, nós ficamos de tal forma inebriados, pensamos: ok, acertámos em cheio. Não vale a pena pensar mais nisto, acertámos. O drama é quando as pessoas não se riem. Isso é que. E é uma ciência tão pouco exata. Isso é que eu acho mesmo fascinante na comédia, que é. Eu sou capaz de estar horas a construir uma frase e a trabalhar mesmo a sério uma frase, uma piada que eu estou a lê-la e a relê-la e a reescrevê-la e estou a pensar: esta vai matar, esta vai ser incrível. E depois chega à rádio ou for à televisão e é aquela coisa do tanto trabalho por aqui, não resultou. E também já aprendi uma coisa que no início da minha carreira eu não fazia, que era: eu ficava meio ofendido quando as pessoas não sabiam uma piada que pensavam. E então ficava na minha cabeça aquela voz que dizia: mas não percebem. E então era capaz de estar ali a tentar fazer a piada passar. Em vão, é a pior coisa que pode acontecer. Isto é lição de humorismo. Quando uma piada não resulta, não vale a pena estar ali a tentar reanimá-la, tipo, e voltar a respiração boca a boca na piada. Não vale a pena, morreu, deixa-me morrer. E depois o que acontece também é eu às vezes ir pouquíssimo confiante com alguma coisa que escrevi, porque não tive tempo de poder escrever e de construir como eu queria, e vou a pensar: isto vai ser horrível, e depois, quando eu digo a piada, as pessoas riem, sabem, é um êxito. A explicação que eu encontro para isso é que a minha pouca confiança na piada que está escrita é de tal ordem que eu invisto tanto na altura de servir às pessoas que ela acaba por funcionar e acaba por estar mal. Mas eu gosto desta ciência tão pouco exata que é a comédia. Tu nunca sabes bem se a piada vai resultar até ela estar cá fora. E é das coisas que me dá mais gozo, é o desporto radical do humor. Não sabes mais cair, pode ser deprimente ou pode ser um triunfo. Então, mais mal que a graça por ser engraçado, para ti não. Preferes mesmo só ser engraçado? Não, o ideal é conseguir as duas coisas. O rir em graça eu penso que pode ser definido como eu acho que para o humor funcionar não é só as gargalhadas, é haver empatia com as pessoas, e então é isso que nós almejamos. Ana dá muitas ideias para piadas? Ana dá muitas ideias.
e as pessoas ficam surpreendidas pela quantidade de ideias que eu digo que são dela. Porque muitas vezes o que acontece é que ela é uma. Ela como não é profissional disto do humor, tem um olhar muito blasé e muito descontraído com a comédia. Muitas vezes eu estou encravado num texto qualquer e ela passa e olha e assim que não quer coisa manda uma boca e eu assim, isso é genial! E é mesmo, depois ela já me tem salvo algumas piadas. Eu agora já descaradamente vou ter com ela a dizer, não tenho nenhuma ideia para este tema. E ela começa a disparar ideias a um ritmo tão alucinante que eu nem consigo ter tempo de escrever. E por isso ela dá-me muitas ideias. Eu acho que é isso, que uma musa inspiradora é um bocado isso. Que acontece. Tem vários casos, e isto aconteceu quando a gente fazia os contemporâneos. Havia aquela personagem do Nuno Lopes, o Chato, que a percepção que as pessoas tiveram dessa personagem. Eu outro dia estava a ver na net uma discussão antiga, encontrei uma discussão antiga, em que as pessoas estavam a ter é incrível que não se podem estar a usar coeficientes. E não é a personagem do Chato, inicialmente, para já, não era para ser feito pelo Nuno Lopes, era para ser interpretado pelo Bruno Nogueira, era a primeira ideia. E a ideia era que fosse só um chato, um tipo que está junto a pessoas que estão a trabalhar, ou estão a fazer qualquer coisa, e que está só ali naquela postura tão portuguesa de não faz nem deixa fazer. Tipo, olha para mim, só não sei o quê, não digo mais. Depois, entanto, o Nuno Lopes quis fazer essa personagem. E ele pôs-lhe aquela espécie de deficiência que nunca foi explicada. E porquê? E ele explicava isto, nós ficámos assim um bocado na dúvida no início. E pensávamos, isto não é ruído para a personagem. Ele dizia, não, porque se ele fosse absolutamente normal a falar, se tivesse. As pessoas davam um som. Ninguém, a primeira, estava um tipo ali parado a dizer, olha para mim, agora sou não sei o quê, olha para mim, estou na minha casa. E então, o facto de ele ter dado aquele toque à personagem foi para justificar o facto das pessoas aguentarem naquele ambiente de tensão, estarem a ouvir aquele tipo. E foi a Ana que eu criei essa personagem e escrevi com um colega meu, com o Francisco Palma, todos os episódios do Chato. E foi a Ana que suscitou essa personagem porque numa discussão ela é luso-espanhola e de vez em quando tem uma musiquinha ainda que não larga e ela tem tipo um Vasco Lourinho, coitado, já não está cá, mas de vez em quando sai ali um lado Madrid, sai e em coisas que diz e em palavras que usa e tal, e eu às vezes gosto com ela e não se diz assim, não é? E ela um dia, eu disse isto e ela disse-me, olha para mim agora, como escrevo, sou não sei o quê. E aquela música ficou de tal maneira nos ouvidos que eu pensei, é espetacular, uma personagem que passaste o tempo a dizer isto, e fosse chato realmente, que tivesse a massacrar as pessoas, a achar-se melhor do que elas, não fazendo rigorosamente nada. E foi assim que nasceu. Ela, de várias maneiras, ela inspira-me. Estamos a descobrir que tu és uma fralda do que Sou uma fralda. É tudo a minha mulher. Eu gosto de eu sou chato, exatamente. Aliás, deixa-me dizer que vai passar, vão passar algumas pessoas que vão recolher as perguntas, estão a fazer a nossa frente para colocar perguntas ao aluno, que é para dentro de mais ou menos 5 minutos podermos colocar estas questões ao aluno, muitas questões que vocês têm. Duas coisas rapidamente ainda antes disso acontecer. De facto, o elemento da Ana na tua vida eu diria que é transformador, porque uma boa parte daquilo que tu tens feito passou a refletir também o teu casamento com a Ana e, em particular, uma série que fizeste, que era uma série, lá em casa, provavelmente nós não vemos muita televisão, mas tentávamos acompanhar o Felizes para Sempre. Exatamente. Aliás, é um título que é usado para outras coisas. Exato. Eu acho que será as pessoas a pensar, isto é um livro da série. Aliás, não, mas é daqueles nomes que é daqueles que existem, para a gente pegar, assim, ou Maia, ou Venturia, eu uma vez encontrei lá a tua mulher, a Teresa, e disse, olha, eu fiquei triste porque quando vi a vossa série, apesar de gostar da série, ela roubava um título, mas veio um livro que não existia sem a vossa série. E uma das coisas interessantes que têm acontecido, e na série em particular, Felizes para Sempre, é um modo como vocês, os dois, isso eu diria que é raro, como enquanto casal conseguem mostrar a experiência do casamento enquanto
Sim, sim, e é verdade. Eu acho que a instituição casamento tornou-se um bocado um clichê da comédia, não é mesmo? E é quase. É quase isto, é fácil demais, já. É daquelas coisas que já está tão batida a ideia do casamento enquanto inferno. E nós precisamos estar casados. Nós decidimos casar porque achámos que se justificava, porque queríamos fazer uma festa gira também. Conseguimos esconder das malfadadas revistas, foi das coisas que. Porque há uma série de vampiros, sabe bem disto, que andam sempre a ver o que é que conseguem. Só para vocês terem um exemplo do quão surreal é isto. Quando eu comecei a namorar com a Ana, recebi uma chamada. Eu para já, a maneira como se ficou a saber que nós estávamos a namorar, apareceu nesse magnífico jornal que já não existe hoje, que é o 24 Horas. A maneira como isto aconteceu mostra bem, como eu sou um eterno ingênuo. Nós estávamos numa festa de aniversário das produções fictícias do Hulk, e uma senhora do 24 Horas, nós estávamos a esconder ainda das pessoas, não estávamos a falar, mas estávamos lá juntos na festa, tínhamos chegado juntos e isso. E tentando segurar nas um do outro e sempre tentando dar aquela, não, somos só amigos. Já para que fosse estampado. Então o que aconteceu foi que a senhora do 24 Horas veio ter comigo e disse: então como é que está o vosso romance, o seu e o da Ana? E eu sou tão parvo. Eu disse à senhora: mas o quê? Já sabes? E a senhora disse: agora já sei. Foi incrível. Então, no dia seguinte, ou 2 dias depois, o que é que foi uma página inteira de 24 horas, com a minha fotografia da Ana, e nunca mais esquecer, com umas letras cor-de-rosa gigantes em cima da foto a dizer: apaixonados! Isto mostra bem como eu não sei bem lidar neste meio, eu tenho que lidar. Desculpa interromper, mas há uma história, não vai ser possível partilhá-la, mas aproveitando esta grande coincidência que é a achar aqui. O Tracy, o marido dela, chegou a Portugal e parou uma bomba de gasolina e estava a fotografia do casamento dele, basicamente da parede inteira, porque era a cara, a fotografia do casamento do Tracy. E foi assim que ele conheceu Portugal. Depois do 24 Horas publicar isto, de saber, eu recebi uma chamada e do outro lado era uma senhora que diz: olha, daqui fala o nome, sou da Nova Gente. E gostava de perguntar só uma coisa: se a Ana engravidar, nós estávamos a andar há dias, se a Ana engravidar, nós podemos ser os primeiros a saber. Eu fiquei a engravidar e disse assim: eu pelo menos estava a falar primeiro com os meus pais. E pronto, a partir daí passei a ter uma espécie de uma lista negra de números de telefone. Mas foi. É muito ridícula essa questão. Mas sim, mas somos casados, somos felizes e temos feitios às vezes diferentes mas ao mesmo tempo próximos. É uma coisa difícil de explicar, mas é uma história de amor bastante bonita, muito lamechas. E então achámos que, numa altura em que é quase fixe que um casamento dê mal, as pessoas às vezes irritam-se quando há colegas meus que dizem: vocês transmiram felicidade, como se fosse uma coisa tipo, com ar que é para durar. Mas sim, é tal coisa. Nós chegamos a um ponto em que as coisas correm bem e tu dás a ideia e mostrares que estão a correr bem de uma forma muito sincera, isso tornou-se quase punk. Hoje em dia é muito estranho. É um bocado o que o Ricky Gervais fez com, não sei se vocês veem o Derek, a série dele. Ele sempre foi considerado um cómico muito politicamente incorreto e de repente ele faz uma série que é sobre um
autista e passa-se num lar de idosos e é uma série que fala sobre a idade e sobre... e de repente há coisa que cair em cima, tipo, parece ter graça, mas o que ele está ali a fazer, de repente numa série cómica que é quase um drama, porque os episódios são muito tristes e são muito pesados, essa renúncia de repente ao politicamente incorreto, puro e simples, e é quase um ponto de hoje em dia, isto é uma volta muito estranha. Nós vamos ter a oportunidade de ver as questões, mas só antes de começarmos a responder às perguntas que as pessoas trazem. Bem, permitam. Sofia, fica lá bem, há bocado não estava a chegar e este é o momento em que eu não quero expressar. Mas já são todos, fica lá, eu sei que eu vou dizer também para outra vez. E deixa-me dizer uma coisa que eu há bocado não disse, é que hoje existe um Jaime da ligação dele. E tu não os casaste. Ok. Mas não os casaste? Não, já chegaram casados. Mas eu diria que o Nuno, de alguma maneira, tem intervenção no facto de Jaime existir. Ele devia ser Jaime Nuno. Vieram comigo, não se fala muito acerca de si. É aí que eu diria que tem a intervenção. E eu queria só uma questão aqui, antes de já irmos às questões que as pessoas tenham colocado. Uma das coisas que me tocou quando li as duas cadernetas de cromos, e tocou, porque eu acho que é uma coisa muito bonita. Aliás, eu às vezes uso isto como referência em algumas conversas acerca do conceito da graça. Da graça no seu sentido religioso, da graça comum, da graça, as coisas que nós temos no mundo. E o que é o segundo volume? O que é o segundo? Há dois volumes da caderneta de cromos. Dois. Que é o contra-ataque, é o segundo. É isso. E eu não sei se era a primeira ou a segunda, mas tu tens uma dedicatória muito bonita à Ana e ao Pedro. E eu estou a citá-la de memória e que diz alguma coisa assim para a Ana e para o Pedro, cromos dos mais difíceis de encontrar e que por alguma razão me calharam a mim. Sim. E eu geralmente tento usar isso para um expediente religioso, reconheço, para fazer do Zé Luís no partido no governo que disseste. Mas o conceito de graça é muito aquilo que tu transmitiste nessa altura. A ideia de que as coisas que nos acontecem são exageradas no crescimento que nós temos dela. E tu conseguiste ter isso tão bem Porque eu sempre lembro isso e foi aquela dedicatória feita com muita sinceridade e muito. Eu digo-vos, eu nunca. Quando eu me decidi declarar à Ana, eu nunca pensei que ela fosse que sim. Nunca pensei. Nós éramos amigos e tínhamos acabado as nossas respectivas relações e como já nos conhecíamos há muito tempo, começámos a sair juntos naquela de amigalhaço e tal. E foi aí que eu me apaixonei por ela e quando eu decidi, eu depois vivi tempos angustiado a dizer não, aquela velha expressão americana, out of my league. Não é um Marco, não lhe sai isto, assim, um Marco, não lhe sai isto da rifa. Esta mulher e por isso, quando eu declarei a ela e ela disse que sim, eu fiquei assim meio chocado. Já estamos sempre a perder a minha equipe nessa. E por isso é que eu digo também que ela, eu agora estou só a falar no facto de ela ser uma mulher bonita, mas ela é uma mulher muito bonita por dentro, pela maneira, pela bondade que ela tem, pela solidariedade que ela tem, pela abnegação que ela tem, sempre de querer ajudar os outros e ter uma visão tão idealista das coisas, seja para ajudar crianças, seja para ajudar animais, é uma coisa extraordinária. E por isso é que eu disse que de facto daqueles cromos é o cromo dourado, é a coisa para mim. Por isso é que eu escolhi essa dedicatória. Então vamos às questões, são várias. Vamos começar aqui com os teus segredos do negócio. Nas tuas intervenções de comédia, tens sempre uma piada de algibeira guardada para o caso de a coisa não estar a resultar, não conseguires agarrar o público novamente? Não, não tenho nenhuma, não tenho esse tipo de um salva-vidas foi ali alguém que ensinou, foi ele que perguntou, foi... Não, pronto. Fui eu que perguntei essa?
coisa ao vivo. Epá, tenho já todo o esquema montado na cabeça, mas não tenho uma boia salva-vidas que eu acho que vai. Pronto, olha, se não vier a resultar, esta vai dar cabo deles. Até porque quando a gente faz espetáculos ao vivo já passámos por tudo. Eu já passei por uma experiência. Há uma instituição que nós, humoristas, fazemos muitas vezes, que é puramente para toquezinho para a boca. É espetáculos para empresas. É um conceito que eu durante muito tempo não fiz, porque achava que era abastardar completamente a minha. Mas todos os meus colegas estão a minha volta e dizem: maluco, não é fácil de fazer. E estás a extorquir dinheiro às grandes empresas. Então, de vez em quando faço. Mas o que me traumatizou foi ter feito uma vez um espetáculo em que escolhi todas. Olha, lá está, todas as piadas, todas aquelas que eu achava as melhores de todas. Foi um espetáculo do Homem que Mordeu o Cão ao vivo que fiz para um evento de vendedores de carros da Renault. E o pessoal do marketing dessa empresa era nosso fã e fomos convidados, foram num casino e eles estavam numa mesinha, esse pessoal do marketing estava numa mesinha ao canto do casino e eram as únicas pessoas que se riram naquela noite, na sala cheia. Para já, eu acho que boa parte daqueles senhores não sabiam quem nós éramos. E portanto, os tipos do marketing estavam doidos e diziam: não, isto é sempre surpresa, ao convidado é sempre surpresa. E eu dizia: mas tenho certeza que eles sabem quem eu sou e quem é que eu foi há muitos anos, foi ainda o Homem que Mordeu o Cão, já estava no seu momento grande, mas estava no começo do seu momento grande. E eu só pensei: quem veio o ano passado? E ele: foi o Rui Veloso. E eu: é pá. Então, abre-se o pano e eu olho para a cara das pessoas e as pessoas estão claramente e aí eu usei todas as minhas melhores piadas, as tais algemas, todas aquelas que eu sabia que eram as que iriam dar cabo deles e não deram. Foi só o pessoal do marketing que se ria ao campo. E nós tínhamos convidados, tínhamos um grupo que era as manobras de diversão, que era o Bruno Nogueira, o Mário Horácio e o Manuel Marques, que tinham alguns números hilariantes que eu sabia que resultavam. Nós tínhamos andado pelo país a fazer aquele espetáculo, eu tinha escolhido as melhores piadas, eles tinham escolhido o melhor número deles e não só ninguém se riu, como depois ia haver umas dançarinas lá no casino e elas estavam a ensaiar atrás do pano enorme com o símbolo do homem, com o pão da boca, e elas estavam lá atrás e estavam a bater com os tacões no chão, a ensaiar. Pum, 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 pum. Epá, e o silêncio era tão grande naquela sala que eu conseguia ouvir o Marco Horácio a ir à parte de trás do palco e ouvi o Marco Horácio a se gritar assim: Portanto, já passei por tudo. Mas eu acho que às vezes, neste caso, os espetáculos da empresa é claramente o chamado take the money and run. Citando o nome do primeiro fundo mundial. Mas o verdadeiro investimento está quando a gente sabe que as pessoas pagaram dinheiro porque gostam de nós e porque nos querem ver. E eu aí tento dar o melhor espetáculo possível às pessoas, acreditando que o material que eu tenho ali é bom. E bem, se calhar não vou precisar de nenhuma piada algibeira, porque sinceramente, se for preciso um dia, eu acho que não tenho. Há uma história que é mais popular do que todas as outras, que é da caderneta de cromos e é a famosa história do blazer branco do Miami Vice, que eu achei que ia dar uma certa coolness. Um blazer que eu comprei, convenci a minha mãe a comprar no Euromarché. Já foi Carrefour, então já deixou de ser Carrefour. E depois deu mal resultado, porque no único dia em que eu usei na rua, logo insultado. Pode ser, mas não sei. Passou um ganho e deu maricão, e a minha autoestima veio por aí abaixo. Esta história também é uma boa ilustração do quão surreal a minha vida se tornou, porque eu lembro de ter ficado muito deprimido na minha adolescência com esta história. E fui para casa lamentar que de facto nunca serei um tipo fixe, quem é que eu quero enganar? Não, nunca largarei o anorak e as calças de bombazina. E de repente passarem estes anos todos e eu dar por mim no Coliseu de Lisboa e do Porto a contar esta história e a ter uma sala cheia a vir abaixo e a gritar: Maricos! É surreal. Transformares o drama do passado em um triunfo, é muito engraçado, é muito surreal na volta da vida do Deus. Alguma vez te aconteceu, em direto ou ao vivo, redescobrires, entre aspas, uma piada no momento de a contar e perderes o controle a rir? Daqueles
muita coisa que se perde o controle quando se está em direto. Se eu vir o programa esta semana, sabem o que é que eu estou a não vou dizer. Essa é aquelas que está a dizer. Estamos sempre a fim do limite do descontrole. Mas eu mais facilmente me rio com alguma coisa que outras pessoas façam do que eu próprio. Eu mesmo que eu acho que a piada pode ser boa e que as pessoas vão rir, se eu estou a dizê-la, eu nunca me rio dela. Vou tentar servi-la da maneira mais... Aliás, a maneira mais séria é ser a mais cómica de servir uma piada, em vez de já a rir. Agora, eu desmancho muito facilmente a rir com outras pessoas. E tenho a sorte de contracenar com muitas pessoas que me fazem rir muito. Com o Ricardo Luz Pereira, com o António Raminhos, agora que a gente está a fazer de futebol. É muito difícil aguentar sério em frente a essas pessoas. É heroico quase. Mas no meu caso, eu acho que simplesmente sirvo a piada. Gosto de ver a reação das pessoas e a piada resulta, mas eu próprio desmanchar-me a rir, tipo, isso é muito bom. Não. As minhas não. Pacheco Pereira confessa que o engraçadismo faz parte do processo político. Será que o engraçadismo é apenas o fundo do poço de uma classe política que ainda teima em querer não encontrá-lo nesse fundo? E depois, a relevância da comédia política depende da existência de maus políticos? Quem é que faz esta pergunta? Esta última pergunta, lembra lá, é dos maus políticos. Se a relevância da comédia política depende de haver maus. Se refletirmos bem sobre... Eu aqui há tempos participei na criação de um documentário que passou na RTP chamado As Divinas Comédias, que era um bocado a história da comédia na televisão portuguesa. E o que eu constato, eu estive a ver e a analisar comédia desde o tempo em que eu nasci. E se nós analisarmos tudo isso, nós constatamos que nunca houve bons políticos, todos eles são algo de comédia. A crise é uma palavra que atravessa a comédia portuguesa desde sempre. Se vocês se lembrarem do que aconteceu nos anos 80 com o Sábado Abadu e Ivone Silva e Camilo Oliveira, isto é que vai uma crise, lá está. Nunca saímos disto, nunca tivemos bem um ponto de comparação para podermos dizer estes é que são maus e estes a vontade de rir. Como sempre se fez comédia à volta dos políticos nacionais e sempre houve incompetência das grandes instituições públicas. Por isso eu posso especular sobre isso e dizer que assim, quanto pior estará a coisa, mais comédia suscitará, embora às vezes seja fácil demais. Às vezes nem é preciso dizer grande coisa. Nós tentamos encontrar só o ângulo mais cómico, que é para não chorarmos todos, senão é muito deprimente. Agora, sobre o engraçadismo na política, que era aquela questão anterior. Mas eu não encontro engraçadismo na classe política, pelo contrário. Eu acho que um dos grandes males de boa parte dos nossos políticos, e sobretudo muitas vezes dos mais ridículos, é precisamente levarem-se muito a sério. Levam-se muito a sério. Eu acho que, possivelmente, se tivessem mais algum sentido de humor, o sentido de humor dos políticos é completamente postiço. E eu sei porque já presenciei isso em várias alturas, já vi políticos a conviverem com os seus bonecos de própria informação e há uma tensão palpável no ar. Eles querem dar aquele ar de não, eu rio muito com isto. A situação mais bizarra que aconteceu foi... apesar do meu humor não ser político, são conhecidas as minhas opiniões sobre o governo, e tive uma formação de esquerda em casa. O meu pai era militante do PCP e ficaram cá coisas, obviamente, apesar de eu não ser comunista, mas ficaram cá coisas. E fui convidado pelo Camilo Lourenço, que é um tipo que eu conheço há muitos anos, e foi meu colega no Correio da Manhã Rádio, na primeira rádio a sério onde eu trabalhei, e ele convidou-me para apresentar o livro dele, que é um livro que é bastante verde, assim, fixe. E eu disse, mas sabes que eu não concordarei com 99% das coisas que tu escreveste nesse livro. E ele disse, mas é mesmo essa a ideia, eu quero que tu vais lá cascar. E então fiz um texto que cascava um bocado naquilo, embora o levante o Lourenço, porque eu já o conheço há muitos anos, e porque ele fazia uma coisa extraordinária quando era comentador da economia na Rádio
comercial, eu não percebo nada de economia, de índice e tal Jones, essa coisa toda. E então aquilo era quase uma radionovela que nós fazíamos. Eu era pivô de informação nessa altura e o Camilo Lourenço ia lá comentar grandes temas da economia. Então ele escrevia umas perguntas e fazia com que eu parecesse super interessado. E havia já uma praga de jogo que era, ele como sabia que eu não percebia nada daquilo, ele começava muitas vezes a chorar. Oh não, como tu sabes? Eu de chegar a casa e a minha mãe dizer, ei mãe, estou orgulhosíssima, tu percebes imenso daqui. O Camilo Lourenço escreve muito tudo, é uma novela. Eu não sei o que é que estou a dizer. E eu contei essa história e depois tinha todo um segmento em que cascava um bocado na situação atual. E não pensei quem iria ser convidado para estar ali mesmo na primeira fila. E quem é que foi? Pedro Passos Coelho. E isto para mim é uma situação nova, não só porque eu não faço muito humor político, mas de repente, quando faço, o alto está sentado. Foi uma situação bizarra, muito bizarra. E ele foi muito. Ele teve um grande fair play. Falaram? Sim. Ele tem a voz muito bem colocada, o nosso primeiro-ministro, e então foi cumprimentar-me e disse assim com a sua voz bem colocada. Bom, foi um enorme prazer. Mas pronto, eu tinha aquilo para dizer e pá, eu disse. Foi interessante, foi uma experiência interessante. Porque muitos humoristas falam do Pedro Passos Coelho e nunca se cruzaram com ele na vida. Estão na segurança do seu estúdio ou na segurança do seu palco, só com pessoas que também possivelmente partilham da sua opinião sobre o Passos Coelho. Agora, eu tive que dizer coisas sobre o Pedro Passos Coelho com ele, assim, é estranho. Foi muito estranho. Mas foi libertador. Damos uma última pergunta? Sim, na última, ok. Bom, então, esta é um bocadinho perigosa segundo o próprio comentário da pessoa que colocou a pergunta. Diz que sim. Vamos ver o que é que vai ser. Ok. O que é que te está a passar pela cabeça? Que coisas te estão a vir à mente que tu não estás a dizer, pelo facto de estares numa igreja a responder às nossas questões? Por bizarro que pareça, eu sinto-me super à vontade aqui e esqueço-me do suposto peso, entre aspas, destas situações. Se eu contar isto, se calhar alguns meus colegas vão achar que há alguma comédia em um humorista estar aqui no altar a questões sobre a sua profissão. Mas não sei se é porque já conheci o Tiago há uns anos, se é porque já ter feito isto, mas sinto-me bastante confortável aqui convosco, pronto, e por isso não passa nada para dizer. Para mim é o mesmo que se estivesse numa escola ou se estivesse num outro sítio qualquer. Por isso, gostava de dar uma resposta mais espetacular. mas na verdade não. Só um esclarecimento teológico. Também ele enviava alguma atenção. Isto não é um altar, deixa-me explicar, deixa-me ficar por exemplo, aqui é onde costuma estar, de facto, nós tiramos esta mesa grande e costumo estar aqui, que é onde essa criança é do Senhor, que é o equivalente na linguagem mais popular, na católica romana, da Eucaristia. É o sítio onde o pão é partido e depois distribuído pelas pessoas. Continua a ser estranho estar aqui. Ainda vai ser. Até porque nós não combinámos dar de comer a ninguém hoje. Pois, A tua integridade. Eu vou ter que dizer só esta pergunta, porque senão eu sei que a pessoa que a vez vai sacar muito e eu acho que os convidados não temos a
pessoa que vá ao alta definição, eu acho que a única resposta que tem na cabeça é essa. Tenho que pensar em qualquer coisa super inteligente para dizer em alta definição. E eu esqueci do que eu ia fazer essa pergunta. E quando ele fez aquela pergunta, é que eu fiquei a dizer, acho que disse primeiro que os meus olhos diziam, tem pessoa! Era o horário. E depois disse uma coisa, foi sincera, e foi assim meio lamesta, mas foi sincera. Disse os meus olhos olhavam para o futuro e vinha ainda a propósito, eu acho que eu cheguei a falar desta situação da caderneta de cromos e desta obsessão em olhar para o passado, e então eu aproveitei e peguei nisso para falar daquilo que eu acho. Os meus olhos querem olhar para a frente e ver o que crescer e ver o que é que vem aí, penso que poderá ser bom. Vamos agradecer ao Nuno, salve